Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estamos aqui, né? Pode sorrir sem mimimi. Muito prazer, sou Isabela Emerick, estou aqui junto com as minhas amigas de bancada, Fernanda dos Anjos e Ana Carolina Oliveira. Olá, meninas! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus, animada Muito aí. bem. Num dia chuvoso. Pós-dia dos namorados, teve dia dos namorados aí, ó. Foi então pensando nisso até que a gente bolou esse episódio aqui pra vocês. Porque se você assistiu aquele episódio 000 nosso, você me ouviu falar que não adianta esconder que a gente sabe o que você fez na noite passada, né? Não adianta falar que passa fio dental, que eu sei quantas vezes você passa. Se você passa, se você não passa, né? A gente tem... A boca fala, o corpo fala, a boca fala também. Às vezes você apresenta uma lesãozinha na boca, uma coisinha aqui, que a gente já olha e fala... tem alguma coisa pegando aqui. E aí, pensando nisso, falou, teve o dia dos namorados, todo mundo pensando em chocolate, flores, beijo. Aí a gente falou, olha, vamos nisso aí, vamos trazer alguém que entende do assunto, né? Porque, cara, pensa só, né? Dentista, gente, tem hábito de falar com a pessoa olhando pra onde? Olhando pra boca, né? Então, assim, a gente já quando vai procurar um boy magia, procurar um cat, a gente fixa ali na gengiva, no dente da pessoa, fala, tem um tártaro? Será que tem um bafo? A gengiva vermelha? Né? Exatamente. Altamente seletivo. O leigo não tem isso. Então agora a gente vai dar dicas preciosas pra você saber escolher melhor o seu próximo boy magia. Na noitada, você olha. Isso aí, não adianta bochechar com luz Listerine. permitir. Não adianta bochechar com Listerine, tá? Que limpa tudo, não resolve, escolhe gente. nada. Isso aí. E outra coisa também, quando estiver flertando ali e tal, se quiser levar o parceiro, a parceira lá no consultório, a gente dá uma avaliada antes de rolar o primeiro Isso beijo, aí, ó. também tá tranquilo. Se sentir um bafo, alguma coisa, Vai pode chegar- falar com a gente. Vai chegar num beijo e falar, não, peraí, toma um cartãozinho aqui da minha dentista. Muito bom, muito bom. Mas olha só, será que a gente pode transmitir doença pelo beijo? Será que tem coisas aí que você pode estar, às vezes, trocando com seu cônjuge, né? Tipo, será que ele tem cárie? Se eu beijar ele, vou pegar cárie também? E história de HPV, e a herpes e tudo. Então, vamos falar com quem entende. Hoje a gente trouxe aqui uma querida amiga especialista em estomatologia, que é a área da odontologia que estuda, né, essas lesões na boca, as patologias e tudo. Então, deleitem-se, porque ela é maravilhosa, querida, maravilhosa, nossa amiga Raquel Coutinho. Muito Fofa, obrigada. Prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Eu tô muito feliz, me sentindo muito honrada, porque é o início de uma história que eu tenho certeza que vai ser linda. Amém. Eu já tenho pacientes meus que viram a divulgação Que sobre legal. o dia de hoje. Sensacional. E aí, doutora, eu quero ver, é ao vivo. Eu falei, não, gente, é gravado, depois eu vou passar as informações para vocês. Então, é uma honra, um prazer estar com vocês aqui, poder dividir um pouquinho, né? Que legal. do que Raquel, a gente fica à sabe. vontade, tá? Já Você vê tô. que aqui, ó, o clima é assim, é tranquilo, a gente vem aqui pra dar risada também, é pra ser leve. É uma delícia, Tá? desde a hora que eu entrei. Só uma coisa, além de toda essa competência, ela é dona de um abraço tão gostoso. ela é. Não pode perder. Pacientes, É muito aproveitem. Aproveitem, usufruam desse abraço. Vamos E olha, nós. já aproveitando, vamos parabenizar e presentear a nossa convidada. Que linda. Delícia. Você agora faz parte da família também. Agora ó. faz parte. Eu tô me ó. sentindo Ó, assim. Saúde. Pode sorrir. Máximo. Vou tirar pra poder mostrar, né? Aliás, não, vamos tirar pra cá? Que aí, né, a mesa continua linda. Eu adorei. Aí. Só não vou correr o risco de passar a minha água pra cá, porque eu sou um pouquinho desastrada. Então a gente deixa aqui pra tudo continuar fluindo bem, Então tá mas vai ótimo. ficar Isso pro é. meu dia a dia, a Raquel, partir de amanhã. então vamos lá. A gente Vamos sempre busca aqui falar de uma maneira muito acessível, né? Sim. Porque não só os colegas dentistas, mas também os pacientes, né? Os leigos que tiverem interesse, dúvidas, curiosidades, possam também acompanhar e Super usufruir de todo o conteúdo que vai ser passado aqui hoje. Isso aí. Então, explica um pouquinho pra gente o que é estomatologia, o que a estomatologia estuda? Vamos lá. Estomatologia é a ciência que estuda
as afecções, infecções da boca, gengiva, mucosas. A gente chama de sistema estomatognático. Então, assim, todas as estruturas da boca, e algumas que são relacionadas à boca, né, que façam parte do trato digestivo, que tem alguma comunicação. Então, às vezes, laringe, faringe, né? Pescoço para cima, no que é local, né? Não é uma coisa focada. E algumas situações sistêmicas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que podem ser acometidos também. Então, é o especialista que diagnostica, também faz a questão de prevenção, algumas vezes trata, algumas vezes precisa encaminhar para alguma outra especialidade para trabalhar em conjunto. Certo. Mas, no resumo, é o especialista da área de saúde, alguns dentistas, alguns médicos, a gente também tem médicos que são estomatologistas, que trabalham com essa área do diagnóstico, da prevenção e tratamento. Também na boca? Os médicos também atuam como estomatologistas na cavidade oral? Alguns, sim. Aham. Alguns otorrinos que trabalham com cabeça e pescoço, né? Sim. Alguns dermatologistas. Então, a gente tem algumas especialidades médicas que trabalham, sim, geralmente mais ligada a isso, cabeça e pescoço. Sim. Outras regiões. E a gente tem existe, outras assim, especialidades. Existem sinais que a gente não pode ignorar? Existem. Tem aqueles sinais que, às vezes, a pessoa tá meio desesperada, qualquer coisinha diferente também, né? Que levam pro dentista, que eu acho sempre válido. Qualquer coisa que a gente notar diferente é importante, né? A gente sinalizar. Mas, bem resumidamente, pensar uma ferida que demora a cicatrizar. Então, assim, passou de 10 dias, 15 dias, né? A gente dá meio que como prazo limite, assim, 15 dias que ele não cicatrizou, a gente pensa em dar uma investigada, tentar saber o que está causando, ou, assim, origens que podem não ser só locais. Pode não ser só uma agressão local, sabe? Eu ia até te perguntar sobre isso, porque assim, muitas doenças, inclusive doenças graves, podem ter manifestações orais. Podem. Né? Então, o dentista, você como estomatologista, pode diagnosticar, às vezes, até previamente, né? Sim. E aí, eu tenho, inclusive, exemplo para dar parceria, né, com a Ana. Todo mundo chama de Carol, né? Eu não consigo chamar de Carol, só consigo chamar de Ana. Só. Mas a minha parceria com a Ana, que eu lembro, eu fiquei tentando resgatar, assim, né? 2 casos me marcam bastante. Caso de diabetes, o paciente não sabia que era diabético, e aí eu achei que ele podia ter algum tipo de alteração, porque você tem uma inflamação gengival que não é condizente com aquela quantidade de tártaro que o periodontista costuma detectar de cara. Sim. Tenha um periodontista na vida de vocês, é importante. Sempre. Muito. Eu posso dizer que eu tenho uma. Casem com um. Casem. Eu tenho... Meu marido, que me desculpe, mas eu tenho vários amantes. Vários. Pro resto da A vida. modernidade tá aí, né, amiga? Casa comigo pro resto da vida. Periodontista. E é mesmo. Você larga tudo. Pério não pode. Não pode. Não pode. Eu costumo brincar quando eu digo a alguém que precisa passar para pério, né? Passar a ser acompanhado. Eu digo assim, gente, é quase uma bigamia. Mas Porque é um casamento. É um casamento. É um Seria casamento. ótimo se fosse com todos os dentistas, né? E aí a gente já partindo para a questão de prevenção. Isso aí. Mas, assim, periodontista não tem jeito. Não. E um outro caso que me tocou bastante, que aí já foi uma indicação contrária. Ela passou para mim e que, no final das contas, a gente descobriu que era um paciente HIV positivo. olha. E aí a manifestação... Verdade. Foi. E aí é uma pessoa que até ficou, assim, extremamente grata, porque já tinha passado Por vários dentistas. profissionais. E essas pessoas não, porque era uma questão periodontal muito severa. E aí os profissionais não se sentiram ou Seguros. capazes, seguros, ou mesmo não queriam. Tipo assim, é o tipo de coisa que pra mim não dá. E aí ele tava já aflito, porque passava por várias pessoas e não tinha uma solução. É e verdade. foi uma situação dessa, ela me ligar. Nosso consultório é em frente, a gente costuma, né, dizer que é o anexo. É o anexo. E aí ela... Raquel, você tá no consultório e tal, tem paciente aqui, uma situação um pouquinho, me parece um pouco séria. E aí ele foi e a gente ajudou nesse diagnóstico. E eu hoje não tenho contato, mas eu vejo que ele vive a vida intensamente. Que coisa boa. Iniciou o tratamento dele, vejo viagem, vejo um monte de coisa. Então, assim, é uma pessoa que tá super bem. Foi bem difícil, né? Quando eu vi esse paciente lá no consultório, que eu olhei a lesão que ele tava na boca, perda óssea, era uma cratera, era um negócio muito estranho. E aí aquilo
me chamou a atenção. Eu falei, como é que a gente vai falar isso para o paciente, né? E você via o olhar dele já de desespero, porque ele queria uma solução. E ninguém dava aquela solução para ele. E aí eu falei, olha, eu vou conversar com uma amiga que é estômato, que eu confio muito no trabalho dela, e vamos ver o que ela vai falar para você. Eu vou te indicar. Eu liguei para a Raquel e ele foi para lá. Depois a Raquel, a gente sempre teve muito esse feedback, né? Uma troca muito boa. Uma troca muito legal, eu e a Raquel, que a gente tem. E aí a Raquel falou, Carol, olha, realmente o paciente é HIV positivo. Aí eu falei, ai, meu Deus. Mas pelo menos a gente conseguiu dar uma luz no fim do Bênção túnel pra para ele, ele. depois de Ele tratar, começa a fazer o tratamento. isso. tudo. Porque E até ele previne de tava- repente, estar contaminando outras pessoas. Exatamente. Entendeu? Eu acho que foi muito importante, assim, fazendo já um pequeno gancho, eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco essa questão desse atendimento do paciente HIV positivo, né? A gente tem algumas questões para serem observadas, claro, durante um atendimento, mas hoje os recursos medicamentosos, então a questão de carga Sim. viral, você tem ela bem baixa Acho mesmo. que hoje está muito mais tranquilo, né? Muito mais. E as pessoas levam uma vida praticamente normal, Normal, é. né? Isso é importante, pra caramba. E quais são, assim, os sintomas, Raquel, mais comuns, assim, que aparecem nos pacientes? Aparecem Dúvidas pessoas... mais frequentes, né, deles? A questão, assim, a especialidade da estomatologia, o paciente não é uma rotina que você está no consultório só para fazer a parte da estomatologia, né? É muito por isso, por indicação de colegas que sabem que você tem aquela especialidade e aí, porque tem uma mancha, ou porque tem alguma queixa, ou porque tem alguma ferida, né? É muito comum uma das lesões que também é benigna. O paciente vai para o Google procurar, gente. Não façam isso, por favor. Dr. Porque Google. às vezes, e por uma experiência pessoal, numa outra situação, mas às vezes é isso, o Dr. Google, a pessoa se assusta, ela já chega assustada no consultório, né? Ela já chega muito desesperada, assim. Mas mucocele, que é um cisto de retenção de saliva, que é uma coisa muito comum. Mas acontece, às vezes, a pessoa sentir ardência e ela não está encontrando ali o motivo. As feridas que demoram a cicatrizar. E é muito comum também chegar uma pessoa que disse assim, doutora, eu mesmo não detectei nada, mas a minha dentista que me acompanha, que eu faço sempre os meus acompanhamentos periódicos, notou que da última consulta não tinha tal mancha, ou não tinha tal bolinha, não tinha tal... E assim as pessoas chegam. Então, como a gente fala de autoexame de mama e tal, o autoexame bucal também é muito importante, né? Porque ninguém melhor do que nós mesmos conhecemos o nosso corpo. Exatamente. Então, notou uma coisa diferente, poxa, tá bom, pode ser me queimei, pode ser, né, me feri. Tem coisas que são bobas, mas tem outras que a gente tem que ficar atento, principalmente quando se prolonga. Sim. Quando esse sinal se prolonga. Perfeito. Tá com a bola, Carol. Isso aí. Bom, passamos o Dia dos Namorados e o tema principal era o beijo. Creuzebeck nem pra botar um beijo aí, né? Eu fiz a... Foi pego surpresa. Onomatopeia. Eu fiz Vai lá. onomatopeia. E aí, Raquel, a gente quer saber quais são as doenças que podem ser transmitidas pelo beijo. Vamos lá. A gente tem a famosa mononucleose infecciosa, mas que a gente conhece muito como doença do beijo. Sim. Que aí eu quero até fazer um adendo aqui. Quando vocês me convidaram, falamos sobre... Vamos fazer um link da mononucleose, da doença do beijo, com o Dia dos Namorados? E eu falei, vamos, né? Claro, eu ia topar uma oportunidade como essa da gente poder ter esse momento, esse bate-papo. Você tem o que você vai falar. Carnaval, gente. É que tem outra data aí. Isso aí. Carnaval. Tinha que ser doença da micareta e não doença da micareta. Nossa, micareta. Doença da micareta, entendeu? Agora não tem mais, eu acho, micareta, né? A doença do broquinho. Do bloquinho Não, de então, carnaval. aqui agora a gente entregou a nossa idade, né? Porque não tem mais micareta, o que é isso? Salvador tem. Não, poxa. Mas vamos lá. A doença do beijo, ela que é a mononucleose infecciosa, ela é causada por um vírus, um herpes vírus, que ele é da Epstein-Barr vírus. Se precisar, você corta. Mas eu acho que talvez nem precise. E ele
a característica dele, né? Você tem dor de garganta intensa, os sinais, melhor dizendo. Você tem dor de garganta intensa, você tem febre, muitas vezes um cansaço, uma prostração, assim, muito grande, né? E em alguns casos mais complicados, você pode ter aumento de baço e de fígado. Então, assim, por que doença do beijo? Por que recebeu esse apelido, né? Por que vem daí essa história? Porque a principal via de transmissão dela é a saliva. Então, nos estudos, né, nas análises laboratoriais, foi visto que era uma das características da célula, o mono, por conta de ser um único, e nucleose, um único núcleo, que é a estrutura central da célula. Então, era uma característica principal, assim, bem marcante mesmo, que determinava a doença. Então, veio a mononucleose infecciosa. E por que a doença do beijo? Porque ela é mais transmitida por saliva, então dali veio o apelido. Muita gente conhece mais como a doença do beijo. Do beijo. Né? E a pessoa que transmite, né, que pode transmitir, ela pode transmitir sem saber que tá doente? Pode. Ela pode. Porque, assim, em algumas situações, a pessoa pode achar que ela simplesmente está resfriada. A dor de garganta aparece, é intensa, mas se ela estiver no início dos sintomas dela, vamos combinar que a gente aprendeu a respeitar um pouco os limites da questão do estar resfriado, tá num quadro gripal, depois da Covid-19, né? Sim, verdade. Não tinha muito essa coisa de eu vou desmarcar minha consulta com o dentista porque eu tô resfriada. Não tinha. A gente chegava lá fungando, Tossindo, não queria nem com saber. herpes simples na boca. Exato. Ainda parece, a gente vai chegar lá. Vai chegar. Ainda. Mas o paciente, às vezes, ele não sabe, tá? A mononucleose infecciosa, ela, assim, a dor de garganta é uma coisa bem característica, porque é muito intensa e é uma prostração grande. Então, assim, eu acho difícil uma pessoa vai lá, vai se submeter, se dispor a ter um encontro, ou se tiver, né, em família, tal. Sim. Ó, tô gripada, tô alguma coisa assim, dá uma evitada, sabe, né, num contato mais íntimo. Sim. É meio que natural. É. Claro que se você estiver gripado, não, né? Então, beijinho. Passa ali a gripezinha. Mas é possível a pessoa transmitir, assim, voltando para a pergunta em questão, é possível transmitir sem saber. E tem tratamento, né? Na verdade, o tratamento é meio que espontâneo. Não é, não é tratamento. É limitante ela tem uma resolução espontânea, né? Automaticamente o organismo vai, se você fizer bastante repouso. Existem alguns casos de umas complicações, porque aí você tem, quando afeta mais a parte de fígado e o baço. Mas isso quando a pessoa já é imunossuprimida, quando ela tem alguma comorbidade? Quando tem alguma comorbidade. Quando eu fui até dar uma estudadinha, né, no que a gente falaria aqui hoje, tentar atualizar algumas informações, a gente cai muito numa questão assim, se o seu organismo estiver predisposto, se você tiver com a imunidade um pouco baixa, se você saiu de alguma questão, né, de doença e tal, você acaba tendo uma certa, né, suscetibilidade a algumas infecções, algumas doenças. Então, você fica nessa de naturalmente fazer um repouso, mas a doença em questão, você tem a remissão completa, às vezes em semanas, às vezes em meses, mas se você tiver uma comorbidade, você tiver alguma imunossupressão, aí pode ser que você tenha algum tipo de complicação. Aí sim. Então pode durar de semana a meses. De semanas a alguns meses, Então, assim, é importante o repouso intenso, né? E você dar essa poupada dos contatos, de você ter relações mais íntimas, porque aí você evita a transmissão e você ajuda o organismo. Você vai fazer tratamento dos sintomas, a febre, analgésico, né? Mas repouso, atividade física nesses casos, principalmente complicações de baço, né? De fígado, você tem que dar uma questão de repouso, evitar atividades físicas. Então, isso é super importante. Show. Vou fazer uma perguntinha aqui, ó. Pergunta sem mimimi, hein? Ó. Tava demorando. Peraí, ó. Esse é bom. Existe uma quantidade de saliva necessária para transmitir doenças ou aquele selinho rápido já pode ser suficiente? Muito bom. Depende. Ferrou, galera. Vamos ao depende. Existem doenças que você precisa de uma quantidade maior de saliva porque o vírus ele vai sendo transportado, digamos assim, né? Pela saliva. Existem outras que não. Na mononucleose? Na mononucleose, olha, eu tô aqui tentando resgatar essas informações sobre
Contato. Você leu, né? Não, eu acho que... Não, eu tô sugerindo aqui. Porque, assim, pelo número de casos que aparecem no carnaval... Eu acho, meu filho, que deu selinho, já danou, já foi ladeira abaixo. Mas aí quando você a pessoa tem a pega o Listerine e fala que vai resolver. Não, daí... Gente. Bochecha Mas no resolvido. carnaval a gente tem o consumo alcoólico, Então, o eu ia cansaço chegar aí. físico, a Pois é. atividade, ó. E outra coisa, quem é que no carnaval dá som, Celim? Vamos, né? Então, assim, sem o mimimi. contato... Sem mimimi. É que eu sou de um tempo que era assim. Vamos dar uma risadinha pra ela. Me engana que eu gosto. Faz aquele olhinho seu que você conquistou, Bruno. A gente vai, assim, tentando fazer um apanhado. Na teoria, até pode, né? Mas o mais comum é quando você tem algum contato mais prolongado. Um fluxo salivar mais intenso. Exatamente, é bem intenso, né? E já entrando nessa questão do tem um mínimo de saliva, não tem um padrão universal, né? Mas tem algumas situações, uma gripe você pega, o herpes você pega. Algumas doenças você precisa estar ali com lesão em atividade, ter que estar imunossuprimido para você poder estar mais suscetível ali. Se a pessoa tem hipossalivação, de repente, não dá tanto. Mas a gente nem ia gostar disso. Não. Vamos pular pro sapinho? Opa! Vamos lá. Pula, sapinho. Vamos lá. E aí? Muita gente acha que o sapinho, ele é exclusivo para recém-nascido, criança. Vamos lá. O que de fato é o famoso sapinho? E por que é sapinho? Você sabe? Eu Não faço faço a mínima sabe ideia. também, porque Eu também não, chama de também não. sapinho. Porque não é perereca. Sapo perereca. Vem cá, Cara, essa segundo pegadinha. episódio, ele já tem o segundo apelido, coitado. Até o final. Não é essa pegadinha do porquê que é o sapinho? Não tinha. Aqui é sem mimimi, amiga. Você viu, né? Procura. Pula. Procura. Não precisa não, mas a gente pode dizer também assim, não sei porquê, ô sapinho. Criança aí. Vamos lá, deixa Fala eu da criança que ela procura ali, ela procura. Entendi. Mas vamos lá, na verdade, candidíase, a maioria das pessoas já ouviu falar, né? Então, o sapinho é a cândida, é o fungo da cândida, né? A gente tem, mais especialmente, a Candida albicans. Então, quando dá em adulto, você fala mais da candidíase. Quando é criança, você fala do sapinho. Enquanto isso, Isabela deve estar procurando aqui, né? Por que é o sapinho. Enquanto a gente... Imagina. Ela nem tem essa curiosidade. Ela Não. Eu sei que ela estava lá e cá, né? Aguarde. Entendi. Então, assim, é possível o adulto sim ter, né? Volto à questão. Pessoa estar predisposta. E tem algumas situações também que aí são evitáveis, considero eu. Usuários de prótese, que não fazem a prótese, a higienização dessa prótese corretamente, ou se essa prótese não está bem adaptada. A questão de uso de corticoides inalado, aqueles inaláveis, né? Por conta de asma, de bronquite. Meu filho tá fazendo e a alergista falou, sempre depois de borrifar, de aspirar, tem que bochechar e higienizar a cavidade oral. Ela orientou. Exatamente, é isso aí. Então, pessoas que têm imunossupressão, tratamentos oncológicos, pessoas, né, oncológicas. Então, eu sempre, quando vou explicar para um paciente, assim, a pessoa às vezes se assusta. Isso é uma das coisas que aparece muito. Você pergunta, né, voltando àquela questão inicial, aparece muito. Doutora, parece que eu tô com uma nata, tô com um negócio esquisito. Paciente com prótese. Muito, eu né? tenho muito. Muitos pacientes não sabem que o ideal é remover a prótese para dormir. Pra dormir. Eu Não, ia eu chegar tenho aí. uma paciente que ela falou que nunca Orientado. tirou a prótese. O marido dela não sabia que ela usava prótese. Aí, porque eu sempre pergunto, senhora dorme? Eu pergunto pro meu Sim, paciente, você dorme sim. sem a prótese? Aí essa paciente falou, eu? Dormi sem? Meu marido não sabe nem que eu tenho prótese. Ah, não, mas isso sim, me assustei achando E que a aí pessoa eu nunca tirou a fiquei- prótese pra fazer uma higienização. Não, ela não... Mas deve ter. Não, isso aí... Graças Deve a Deus, ter, eu entendeu? nunca peguei casos assim. A pério sempre tem alguma coisa bem legal. Aí eu sou área, né, amiga? É, bem Lembrando as Sei que amiguinhas gosta. que tem que especificar qual tipo de prótese para É não verdade. passar pelo que eu passei. Aconteceu igual no primeiro episódio. Não, tira a prótese para dormir? Não! Não, pra dormir não, pelo amor do Senhor, né?
né? É o principal, é a minha prótese agora pra dormir. Prótese dental, nossos dentes. Explica aqui pra gente como que ele aparece na boca. Gostaria de identificar se eu tenho ou não o sapinho. Eu sou usuária de dentadura e tô com coceira, ardência e tal. Como que ele pode estar vendo e procurar uma ajuda? A candidíase, eu vou usar o termo da candidíase, tá? Perfeito. Porque o sapinho, realmente, daqui a pouco a Isabela vai dizer pra gente por que é o sapinho, porque eu não... Ela nem é curiosa, ela nem pesquisou. Não. Não me dei conta, Na verdade, eu sou a mais inteligente da bancada, dá licença. A gente não nega. Deus me livre, não me convidar uma segunda vez, eu não posso jamais contrariar. Então, geralmente ele aparece assim como uma nata, né? Ou então tem uma situação de ardência, tem algumas questões, situações que você encontra como se fosse a língua despapilada. Para quem, né, não tem essa informação, a língua é formada por aqueles pelinhos, né? Então, às vezes, você encontra manchas que estão avermelhadas, aquilo está ardendo, pode ser uma mancha ou várias manchas. A cândida também tem uns subtipos, então você tem vários, eritematosa, tem a comum da nata e tal. A gente tem algumas lesões também que são diferenciais, que eu acho que vale a pena fazer até um gancho. Candidíase, a Cândida albicans, ela é destacável. Leucoplasia, tem algumas questões, algumas lesões que são pré-cancerígenas, a gente tem que ficar atenta, elas não são destacáveis. O que seria esse destacável? Destacável, perdão, vamos lá. O destacável, e é legal a gente, dentista, qualquer um saber, e o próprio paciente também pode fazer em casa. Você pode pegar uma gaze, aquelas compressas de gaze, enrolar no dedo e você passar. É muito comum bochecha, língua, né? Assim, que a gente chama do fundo de vestíbulo, que é essa curvinha do osso para bochecha, falando aqui para quem de repente não for dentista. Então você vai passar ali e aquilo sai como uma nata mesmo, parece uma nata mesmo. Uma borra, né? Uma borrinha branca, parece aquela coisa despelada, pele soltou. Soltou, né? Quando é uma coisa que está muito leve, ela não fica avermelhada embaixo. Mas quando é uma coisa já mais, um pouquinho mais prolongada, avançada, aí aquilo ali você já mostra que você tem ali uma coisa mais avançada. Então fica avermelhado. Entendi. Isso passa pelo beijo? Eu caio novamente na questão da sua predisposição. Nosso organismo, se tiver em desequilíbrio... Aí pode... Tem várias dessas doenças que a gente está falando aqui, que elas podem acabar sendo transmitidas. Só que tem umas que têm uma facilidade maior de ser pela saliva, outras pode ser pelo contato. A gente vai falar de uma que eu acho interessante a gente saber essa questão do contato, né? O que é o contato direto, o que não é. Entendi. E a questão medicamentosa? O paciente está fazendo um tratamento que está utilizando muito antibiótico, então muito corticoide. Isso afeta? Isso propicia? Propicia porque isso dá uma desorganizada na flora da cavidade oral. A gente tem uma flora bacteriana e essa comunidade de fungos que é natural da cavidade bucal. Elas têm um equilíbrio, né? Então, tem antibióticos que eles vão desorganizar e aí toda essa flora bacteriana e dos fungos, e aí vai propiciar a proliferação dos fungos, da candidíase. Então, se você faz uso, dependendo do que seja o espectro, né, de alcance do antibiótico, dependendo da infecção, se for uma coisa mais grave, precisar ser um antibiótico muito forte, ou se a pessoa já, o organismo dela for mais sensível a isso mesmo, pode ajudar sim. Estresse, acontece lá no consultório, às vezes, o paciente não encontra explicação. Na anamnese, né, naquele momento, aquela entrevista, você vai buscando, vai tentando descobrir. Não, doutora, não. Não mudei de creme dental, não tem algumas questões, né, pra gente avaliar que são interessantes também. Não mudei de hábito alimentar, não estou tomando nenhum medicamento diferente, os medicamentos que eu tomo são esse. E aí eu fico avaliando se aquilo pode propiciar ou não. E a pessoa não encontra nenhuma... Entendi. Você passou por algum período de um estresse muito grande? Ah, sim, eu tô num período, questões pessoais ou de saúde. Você teve alguma baixa de imunidade? Tive. Umas 3 semanas atrás eu tava gripadíssimo. Então, essas questões podem Esse link vai muito também para paciente periodontal, né? Sim. Muito. Sim. Baixou a imunidade, já era. A imunidade é tudo, né? E tem gente que associa um pouco isso à traição. Nada a ver, né? Não. Nem cândida...
e nem pro que a gente vai chegar daqui a pouco para falar do HPV. Uhum. Acho importante. Porque falar. Muita Isso. gente tem um Ela vai falar o preconceito porquê de achar sapinho. que é traição e... É porque é normal, e aí eu quero aproveitar o espaço aqui, né? Nós estamos falando entre adultos e eu vou replicar a fala que eu uso no consultório. A gente não pode ter o pudor para falar ali. É que nem quando você é cliente de um advogado, você pode estar todo errado, mas você tem que dizer a Tem que contar verdade tudo. para aquele advogado, para ele ter condição de criar meios para te defender no que seja. Então, nós, profissionais de saúde, a gente também tem que saber a verdade. Então, assim, o paciente é um momento ali. Se o paciente estiver com acompanhante, ele não quiser um acompanhante, né? Ele puder estar sozinho. Se você tiver um funcionário, uma secretária, uma pessoa que você trabalha, um TSB que trabalhe com você, você pede licença, que seja um momento ali seu privado. De confiança. De confiança. É muito importante que seja um momento de confiança. E o paciente precisa te dizer a verdade, né? Uhum. Então, assim, sendo ou não sendo, mas é importante a gente tirar um pouco isso, né? Não pode haver esse pudor, sabe? Então, não significa que seja questão de traição, nada disso. E não é só sexualmente transmissível. Na verdade, a candidíase não é só isso, né? A gente faz uma associação, e aí por isso eu falo o momento de privacidade, porque a pessoa conhece muito candidíase genital. Uhum. Fala de candidíase, é uma coceira, é uma ardência, não sei o quê, genital. E que nem algumas têm associação ao sexo, tem, né? A prática sexual tem, mas algumas não. É você entender que seu organismo está em desequilíbrio. Tanto que os pediatras recomendam, né? As mães não provar a comida, Sim, né? exatamente. Soprando, É isso bota na aí. boca e depois dá pro filho. Exatamente. É isso aí. Porque Essa pode recomendação, exatamente. É um organismo que ainda está muito, né, imaturo para você E chegar. explica pros antigos isso. Ah, que bobeira isso. Vai soprar assim. Caiu a chupeta no chão. Sim. Gente. Aquela chupada assim, né? tirar- A mãe dá aquela chupada na chupeta assim. bota na É, boca, gente. faz E tá tudo certo. Pelo amor do Senhor, gente. É isso aí. É igual fazer assim, né? Olha aí, tá sujo. Não, eu faço com a língua dos meus próprios filhos. Bota a língua pra fora. É. Aí eu pego Boa. Boa dica. vivendo e aprendendo. Fala aí. E aí? Oráculo vai dizer pra vocês. Vamos lá, que até eu tô curiosa agora. porque eu nem Sapinho. lembro O disso. porquê sapinho? É rapidinho aqui, porque tem um negócio maior aqui a explicar, mas o negócio é o seguinte. Recebe esse nome porque no Brasil colônia acreditava-se que a infecção estava associada ao sapo. Relatos históricos apontam que a pele do animal era usada em tratamentos medicinais para feridas na boca. Nossa. Nossa. Hoje sabemos que a condição é causada pelo fungo da cândida. Graças a Deus. E eu não lembro nem de ter estudado isso. nem na faculdade. Em estomatologia. Na faculdade eu nunca ouvi isso, gente. Nosso teacher lá, né? Nem, que era da época do Brasil Colônia. Que era da época. Porque Era ele da tratava época. paciente com sapo. provavelmente. Exatamente. Mas, ó, Tá entregando a idade de alguém. A idade delas. Nossa, não, Raquel. não. A gente vem depois. Meus cabelos brancos são seu estilo. Notícia de Dom Olha Pedro. só, Notícia isso de Dom aí. Pedro. Vamos lá. Deixar bem Que a claro gente isso. tem 50 com corpinho de 49. Meus cabelos brancos são 50? estilo puro. Tem 50 anos? Não, gente, é só pra brincar. Ah, tá. Aqui, ó. Eu tenho uma reivindicação. Eu vou fazer Faz. 50, assim. Aê! Festão. Aí já é a outra. É tetra! Ela vai bancar o churrasco. Opa! É só Eu te dou até da pastinha. Ah, tá. Que vocês vão ver Gostei. depois. Putz dessa mulher, gente. É top, menina. Sacanagem, Vou né? até acreditar. Deixa eu entrar na polêmica aqui. Vamos lá. Inclusive, eu tenho alguns casos relacionados, né, com a Raquel. Estou eu lá no meu consultório, né? Às vezes uma troca simples de um alinhador, né, para um paciente. Eu tô vendo um negocinho branco na língua da pessoa. Bota a língua pra fora, querida. Tá, gente, parece uma gota de pelo, de pelúcia, assim, ó. Um negocinho pequenininho. Que a pessoa não tava sentindo, não tava vendo, sei lá desde quanto tempo que tá aquilo ali. Não sentiu nada. Acho que é HPV. Aí eu, meu Deus. Aí às vezes eu já conheço o marido, conheço a mulher, né? Eu falei, Nossa, ai, Jesus do céu. Será que é aquilo que eu tô Delicado. pensando?
Muito delicado. Nossa, Cera, como é que foi que aconteceu isso, gente? Inclusive, até recentemente a Raquel me deu uma aula de HPV, fiquei muito mais tranquila. Porque eu falei, calma, Isabela, não. Se a pessoa tem uma baixa de imunidade muito grande, né? E tudo. Falei, graças a Deus, Raquel, porque eu sabia que a paciente tinha tido. Falei, então tá. Então não era o que eu tava pensando, não. Não, e graças a Deus. Gente, eu vou ser o motivo da separação de um casal. Imagina. Eu não posso fazer isso. Pelo amor do Senhor. Que a situação tá difícil. Pois é. Mas assim, então... A concorrência hoje é grande. É de lá e de cá, de todo lado. Gente, deixa Mas eu assim, se é um caso delicado para pessoas um pouco mais velhas, já casadas e tudo, é um assunto que está muito alto e a gente tem que falar porque está disseminado entre os jovens. Sim. Inclusive, né, tá o advento de vacina e tudo mais. Sim. Então, vamos falar um pouco sobre o HPV. Vamos começar do básico. O que é o HPV? HPV é também uma infecção que é causada pelo papilomavírus. E aí, o que é super importante de cara? Papilomavírus, a gente tem mais de 200 subtipos. Então, assim, são muitos. Aquela verruguinha que é muito comum, criança, na mão, nas dobras, né? Cotovelo. É um papilomavírus. A gente chama de verruga vulgar, né? Então, assim... Todo mundo tem, então, HPV? Provavelmente mais de 90% da população. Teve contato. Todo mundo. Assim como herpes, fazendo só um link. Questão do herpes também. Assim, às vezes tem gente que nunca manifesta, mas já teve contato. Entende? Então, essa questão do equilíbrio ou não do seu sistema imunológico, né? Então, na realidade, é isso. A questão é que o HPV que aparece genital, na genital, e que a gente vê na boca, aí sim eles têm uma relação com atividades sexuais. Então, é por isso que a gente fica sempre nessa situação delicada. Eu não gosto de bater o martelo e garantir, né? Foi uma coisa causada por atividade sexual. Existem situações que você pode fazer, pode ser por um compartilhamento de alguma coisa contaminada? Pode. Mas o mais comum é porque você tem que ter um contato direto do vírus com a pele ou com a mucosa. Então, e vamos voltar para o selinho? O selinho pode causar o HPV? Não é muito comum você ter num contato breve. É comum você ter num contato prolongado. Então, atrito mesmo, né? Sim. De pele, lesão. Então, a gente naturalmente vê a questão das atividades sexuais. Entendeu? Sim. Então, assim, é delicado porque você sabe que acaba levando nisso, mas aí eu volto para a questão do não ter o pudor. Por quê? E uma coisa que eu acho super importante também, que isso ao longo do tempo... eu aprendi e parei para conversar com ginecologistas sobre isso. A gente tem essa coisa a preocupação do caramba, como é que eu vou dizer? E aí, de repente, eu vou bagunçar ali uma coisa, não sei o quê. Não obrigatoriamente a pessoa esteve contaminada ali naquele momento. Sim. Ela pode ter tido contato muitos anos atrás e alguma coisa fazer com que aquilo ali se manifeste naquele momento. Então, a gente não pode... Sim. Botar a relação de ninguém aí. Acabar com o casamento. De jeito nenhum. Nem o namoro. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E quando aparece na boca, é sempre desse jeito que eu te falei? Na papila ali, como se fosse um pelinho branco? Nem sempre. Isso que você descreveu, e eu lembro da lesão direitinho, a gente chama de crista de galo. Isso. Porque ela parece, né? Tem essa parte mais peludinha mesmo. É muito comum, tipo couve-flor, que a gente usa muito esse termo do tipo couve-flor, né? Porque ela... Isso é clássico. Já são mais um núcleo, né? Existem algumas que são achatadinhas, nem todas são esbranquiçadas, a maioria tem aquela superfície um pouco esbranquiçada, mas nem todas, algumas são mais avermelhadas. Sempre na língua ou não? Não, você pode ter na bochecha, né? Que a gente tecnicamente chama de mucosa jugal. Você pode ter em lábio, mas a grande maioria é língua. É comum, inclusive, em dorso de língua, né? A gente tem o ventre e o dorso. É, inclusive, comum em ventre de língua. Em ventre de Já língua. peguei lesão em ventre de língua, não só em dorso. E sempre é sintomático, como eu falei dessa paciente, ou não? Pode causar um ardor ou algum incômodo? Grande maioria assintomático. Porque a paciente não faz... Lembra? Ela não faz... Tem paciente que não ela nota. nem nota. Apesar de ser bem assim na ponta da língua, ela não notou. Mas eu me arrisco em dizer assim, é porque é uma pessoa que não se observa muito. Entendi. Porque qualquer volume, qualquer afta a gente sente. É verdade. Né? Qualquer coisinha, se você come alguma coisa mais condimentada, alguma coisa assim,
mudou ali a estrutura da língua, a gente sente, porque justamente as papilas, elas estão ali também para sinalizar coisas pra gente. Então, para a pessoa não perceber esse aumento de volume, ela pode não procurar por medo, ela pode, mas é difícil assim, mas não a questão da dor. Muda um pouquinho quando a coisa já está muito prolongada, a pessoa nota que não está sumindo, se muda de algum aspecto e vira uma ferida, tem gente que cutuca. Tenta tirar de alguma forma, né? Eu acho, a minha percepção, né? Que às vezes aparecem essas coisas e eu acho que a pessoa não sabe nem quem procurar. E eu acho que o dentista não é a primeira opção. Não é. Que eu acho que o dentista tá mudando muito isso, né? Sim. Mas a pessoa acha que o dentista é só o dente. É isso aí. Entendeu? E agora é ROF. ROF é harmonização orofacial. E aí, eu vou te dizer que a estomatologia, eu acho que é uma questão curiosa, assim, que é legal a gente passar. A estomatologia mudou muito a forma de enxergar a odontologia. Porque na estômago, quando a gente vai fazer a pós, a primeira coisa que eles falam, né? Os professores falam pra gente assim, gente, não é só dente. Não é. Vocês têm que olhar tudo. Verdade. Cavidade bucal toda. Vocês têm que olhar a amígdala, vocês têm que olhar a úvula, que é a campainha, né? Então, assim, e há algumas coisas fora da boca também. Então, o que algumas pessoas hoje chamam da odontologia humanizada, de você olhar como um todo, você tem que saber o psicológico da pessoa, como tá, a parte emocional. Você tem que saber como é que é a parte de profissional do paciente. Sono. Então, assim, a gente vai entrar aí numa é muita gama, coisa. Um leque enorme, é muita né? Que coisa. talvez não caiba. Mas a gente tem que dar uma olhada, assim, geral. A gente tem que olhar tudo. Não tem essa de olhar só dente. Não tem. E toda lesão de HPV pode virar câncer? Não. Lesões de HPV não se transformam obrigatoriamente em câncer. É super importante a gente saber disso, né? Mas quando são lesões persistentes, tem algumas características. O que é obrigatório fazer? Tirar. Ela pode ser pequenininha ou ela pode estar um pouco maior, ela pode ter esse aspecto da crista de galo ou da couve-flor e tal, ou ela pode ser lisinha e tal. Tirou. É uma bolota, é uma ferida, é alguma coisa que você não sabe o que é, você precisa fazer uma biópsia. O tirar significa fazer uma biópsia. É o exame complementar que a gente tem como mais comum, né? Sim. Quando a gente tem alguma lesão. Algumas lesões são muito extensas, você não consegue de primeira tirar. Você precisa fazer uma biópsia incisional, que é tirar um pedacinho dela, mandar para o laboratório para fazer uma análise histopatológica, vem o laudo e aí você toma a conduta que precisa. Às vezes você mesmo resolve, às vezes você precisa entrar no atendimento multidisciplinar, muito comum com o bucomaxilofacial, porque às vezes a extensão da lesão exige, né, ser uma técnica mais apurada de cirurgia. Muito comum isso em língua, né, língua, Sim. faringe, porque senão você realmente acaba tendo problemas, né, irreversíveis na língua. Sim. Então, assim, a biópsia excisional é quando você já tira e ela acaba sendo o tratamento também. Isso que eu ia perguntar. Ela já acaba sendo o tratamento. Perfeito. Dependendo da lesão, você acaba tirando, já resolveu. Então, assim, quais os sinais que as pessoas que estão assistindo a gente devem ficar ligadas com relação ao HPV? Sinais que aparecem na boca, assim. Os sinais mais comuns... HPV, né? Os sinais mais comuns são exatamente as lesões, né? São exatamente aquelas estruturas que aparecem que a pessoa não conhecia, ela não se deu conta de que ela tinha aquilo ali, né? Se ela sentia alguma ferida... Existem alguns casos que as pessoas acham que é simplesmente mordeu e aí... Verdade. Ah, mas eu mordi. Ela acha, ela botou na cabeça dela, né? Fica tentando resgatar e eu acho que eu mordi e que isso não cicatrizou. E tem sempre um vizinho, tem sempre um amigo. Não, o Google, o Google. É assim mesmo, não se preocupa não. Meu vizinho teve um parecido, aí ficou uns 3 meses depois saiu. Entendeu? Eu dou graças a Deus que os meus amigos, não só vocês, assim, a grande maioria, tem essa preocupação de encaminhar, sabe, pra gente. Porque entrando nessa questão, até voltando um pouquinho, você falou sobre, assim, muitas pessoas não sabem da estomatologia, muitas pessoas não têm esse hábito, né? Os próprios profissionais, os próprios colegas nossos, né? Não sabem dessa questão da estomatologia, é porque ela é relativamente recente. Eu já tenho 24 anos, né, de ter feito a minha especialização e, assim,
era muito recente. Tinha uma briga com a medicina, que nem uma época o Marcelo tinha, né? Sim. Então era mas assim, que hoje, cada vez mais, as pessoas estão entendendo essa questão do atendimento Mas é difícil multidisciplinar. a gente saber quem é estômago, né? Porque é difícil ter, né? Porque não é a nossa rotina você trabalhar só com questões estomatológicas. Então, a gente acaba dependendo, a menos que você queira direcionar a sua vida para isso, e aí você faz as divulgações e tal, que hoje são uma realidade, mas quem sabe que você tem aquela especialidade vai acabar o colega vai te ajudar, vai vai encaminhar. É Exatamente. super importante a gente ter essa conversa. E agora a gente tem aí a questão das vacinas, né? Isso. Que acho que, se não me engano, o Ministério da Saúde faz campanha para os adolescentes, Sim, né? Isso. Não, agora já tá começando de Já criança. tá, se eu não me engano, Não, a partir criança e dos 9. adolescente. Isso. Mas adultos podem se beneficiar também, sabe? Com a vacina? No posto, não, só Ainda pagando. pelo Ministério da Saúde, não. Não, Sim, só Mas de forma particular. Por forma particular, sim. Vale a pena para o adulto tomar Vale também. a pena, justamente pela questão da quantidade de subtipos que o HPV tem. Ninguém nunca se expõe a todos os tipos, né? Então, assim, qualquer coisa que você possa prevenir é válido, é válido. Pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, né? No Brasil, a preconização, se eu não me engano, tá? É a partir dos 9. O ideal é que seja antes de começar a atividade sexual, né? E aí, algumas crianças, infelizmente, a gente tem realidade, né? Que não são essas, mas quanto mais cedo, dentro da faixa etária que já indicam, melhor. Se puder fazer de forma privada, mesmo sendo mais velho, vale a pena. Adulto tem até uma idade para tomar? Desconheço. Não, né? Desconheço. Mas assim, enquanto em atividade sexual, né? E possibilidade. meninos e meninas, né? Porque tem uma questão Meninos também, e né? meninas. Do menino ser mais transmissor. Não tem uma questão assim? Ou eu tô falando abobrinha? não, tem essa questão sim. Menino acaba sendo mais transmissor, sim, tá? Só que o menino é muito comum você ter as verruguinhas, Sim. né? As meninas, você já tem mais, tem um subtipo que você já tem a preocupação com o colo de útero. Então, Sim. pode causar colo de útero, Sim. né? Então, câncer de colo de útero, Câncer de perdão. colo de útero. O câncer de colo de útero. Que é uma coisa que pode ficar latente. Pode ficar e latente, desenvolver, né? justamente. E desenvolver em fase adulta. Aí a gente volta pro autocuidado, exames de rotina. Exatamente. Porque no menino, o órgão genital ele é externo. Exatamente. Qualquer coisa vai estar mais Perceptível, visível. né? É isso aí. A menina tá interno. É isso aí. Muitas vezes a mulher só vai saber que ela tem ali a questão do HPV quando ela vai fazer o preventivo, né? E aí, às vezes, você já se é uma pessoa que não tem acesso ou não tem, né, essa questão, tem gente que não faz. Eu tive uma paciente no consultório que ela ficou preocupada com o filho, 16 anos. E aí ela veio me perguntar algumas situações, aí eu fiquei... Então, eu acho que eu cheguei a mandar pra você. 18 anos. E aí a mãe depois voltou aliviada. Não era aquilo, Carol, graças a Deus. Eu já tava nervosa. Sofre, né, gente? Pobre da mãe, gente. Mas eu não sei dizer a vocês se foi pior a ida com a mãe ou com o pai. Eita! O retorno dele foi com o pai. A mentira, foi? Foi. Essa parte eu não sabia, não. A parte... Eita, Lelê. Aí eu falei, cara, acho que ele tava querendo até que o garoto tivesse alguma coisa. Deixa pra lá. Próximo. Meu filho. Isso aí. Né? Bom, vamos agora para uma outra parte, né? Vamos falar um pouquinho afta. Toda afta é uma afta? Toda afta é uma afta. O que a gente tem que ficar atento, na verdade, assim, a afta é uma úlcera, né? Então, toda afta costuma se resolver sozinha, mas quando a afta é persistente, a gente já tem que Exatamente. ficar um pouquinho mais ligado. Que aí é um caso que eu vou falar daqui a pouco, né? Que a gente tem a parceria aí. Isso aí. E quando uma ferida que a gente tem na cavidade bucal, ela precisa ser realmente investigada.
quando ela demora a cicatrizar ou não cicatriza, mesmo você tentando usar medicamentos que você já conheça, né? Um básico, um Silon Arabase. Básico, aquilo ali é o Coringa. Salvação. Aquilo ali é o Coringa. Mas faça um pedido a vocês, amigas que estão aqui, a vocês, colegas que estão assistindo. Não encaminhem para o estomatologista depois de prescreverem a um Silon Arabase. Porque mascara a lesão pra gente. Corticoide, né? Corticoide. Mascara. E eu quero passar uma situação que eu presenciei de uma paciente que me procurou por causa de uma afta na língua. Na realidade, não era uma afta. Ela tinha um apinhamento. Quem não for dentista, aquela história do dente... Torto. Acavalado, né? Então, um apinhamento... Trepadinho. Muito severo. E aí, um dos incisivos dela era bem para dentro. Incisivos, os dentes centrais, os pequenininhos, bem para dentro. E aí, naquele atrito da língua, ela fez ali uma ferida. Ela é enfermeira, ela já estava 7 meses com a lesão, uma pessoa extremamente estressada, por inúmeros motivos, e aí, no trabalho, vários colegas profissionais, médicos, na realidade. Isso não, besteira, passa isso, passa aquilo. Ou seja, ela levou 7 meses para chegar a mim. E ela tava tomando tudo que era tipo de remédio e muita dor, e aí eu falei, cara, a primeira coisa que você vai fazer, você vai parar de colocar qualquer coisa aí, você vai tomar analgésico, eu vou permitir que você use durante o dia, por causa do seu trabalho, a um Silon, porque eu já sei que isso aí não cicatrizou durante 6 meses, só para diminuir o atrito. Resumo. Era um carcinoma de língua. Caramba. Assim, graças a Deus ela recuperou, mas perdeu uma porção grande da língua. Coitada. Tem a vidinha dela lá, legal, mas a gente tem que ficar ligado nessas coisas. Muito. Muito. Aí eu falo de um caso, né? De uma pessoa conhecida que teve uma afta, que estava ali na língua, levou 6 meses, aí foi numa parente, né, dentista, e aí ela falou, não, isso aí não é uma afta. E aí foi fazer a biópsia, e deu um câncer de língua, teve que tirar um pedaço da língua. Não teve que fazer químio, nem rádio, mas ficou com uma sequela de líquen plano, né, tem uma certa dificuldade para se alimentar, tem a hipossalivação. Sim. Tem certos alimentos que ela não pode comer, nada muito picante, cítrico. Queima a mucosa dela. E assim, para ela ficou bem difícil. É importante a gente entender assim, o líquen plano, líquen plano é uma doença autoimune, né? Assim, fugindo um pouco aqui do nosso protocolo, mas que é importante que líquen plano aparece muito. Porque essa coisa da queimação, a gengiva avermelhada, tem um pouquinho essa coisa da pele, né? Que parece que é a candidíase, que a pele tá soltando e tal. O líquen plano, ele tem um potencial malignizante relativo, né? Assim, eu, por exemplo, nunca peguei caso de paciente com líquen plano que tenha virado depois um câncer de boca. Mas, por exemplo, esse caso que você passa, ele pode ter começado com o líquen. Não obrigatoriamente o líquen virar uma sequela do câncer de língua, mas pode ter começado com o líquen e aí aquela ferida que foi o start pro câncer. Entendi. Entendeu? E o câncer de boca, ele sempre dói ou não? Não tem... Às vezes não dói. Não dói. Às vezes é simplesmente porque a gente tem uma coisa que é super importante também, assim, para ajudar sempre. Não é só qualquer coisinha, você também vai passar para o estomatologista naquela hora, né? Que é legal para clínico geral, para quem quer que seja, dá uma olhadinha, mais ou menos. A ferida do câncer, ela às vezes se confunde com uma ceratose. A ceratose é o quê? O organismo, assim, nosso organismo é tão perfeito, né? Ele se protege de alguns atritos, de algumas agressões. Então, eu costumo dizer, a gengiva, ela se protege retraindo ou crescendo.
Ela cria o granuloma, ou ela cria as recessões gengivais. Tal. Então, assim, os tecidos, de uma forma geral, mucosa, jugal, língua, eles aumentam de volume, eles criam um volume ali, tipo assim, tá me incomodando isso aqui, tá me incomodando isso aqui. Entendeu? Às vezes ficam um pouquinho mais rígidos, né? Mais rígidos e faz uma ceratinização ou queratinização. Essa coisa do esbranquiçado. Sim. Então, assim, tá ali esbranquiçado, sempre ficar meio atento. Me ligado, né? E demorou a cicatrizar mais ainda. Ficar atento. Isso aí. E aquela perguntinha, né? Qual foi o caso mais surpreendente em que a boca revelou uma doença sistêmica importante? Falei aqui. São os dois que eu falei aqui. O do HIV e dessa moça da língua. Porque eu fiquei, assim, bem tocada por não terem dado a devida atenção, ainda mais ela sendo uma profissional de saúde, estava dentro de um ambiente hospitalar, mas por conta da personalidade dela, de ser muito estressada, de ser muito assim, muito assado, os próprios colegas não deram muita atenção, e aí a gente já teve que fazer uma coisa um pouco mais... Demorou mais. Invasiva. Faltou o termo de invasiva, mais invasiva. Talvez se visse antes, ela não ia perder uma porção da língua importante. Ela perdeu um pedacinho também. Raquel, vamos aqui agora. Vamos. Mitos e verdades. É a hora que eu tenho mais medo. É jogo rápido, tá? É mito. O famoso ping-pong. Isso aí. Tomara que eu lembre. Assim, que eu penso. Vamos lá. Beijar transmite cárie? Posso parar o depende? Pode. Pode, ué. Se depende, depende. Depende. Na minha visão, depende. Então, assim... Não sei se vocês concordam. Saiu da classificação de doença transmissível, né? Que toda hora muda. Doença contagiosa. Toda hora muda. Toda hora. É muito é fatorial. É uma beleza. Enfim, né? Vamos lá. Eu sei o que você pensou. Eu sei que você pensou no verão passado. Deixa pra lá. Então, você até já mencionou um pouquinho, mas beijar alguém gripado aumenta a chance de ficar doente. Mito ou verdade? Verdade. Que a gente já conversou, né? Isso aí. Compartilhar copo é tão arriscado assim, Quando tu beijar, né? Tá trocando Verdade. Né? Verdade. Se a pessoa estiver contaminada, é verdade. Exatamente. Compartilhamento de Ainda- talheres, de copos, sim. Ainda verdade. mais quando tiver numa fase ativa da doença, né? mesmo. Vai na resenha após jogo de futebol. Você não viu? medonho, Você é não viu, mas medonho. rolou um olhar aqui pro começando. marido. Gente, foi um negócio tenso. Não é neurose. Eu tava até catando a câmera pra eu apontar aqui Em casa a também. gente conversa. A famosa frase. Daqui a pouco elas vão embora, vai ficar só a gente. Bora. Vamos voltar ali. Enxaguante bucal elimina doenças da boca? Não. Não esquece, a micareta, É levar mito Listerine. Nada. Dá herpes aí, amiga. E vou, Essa é isso, boa, essa calma, é boa, essa é boa. vocês estão ficando tensas. Todo mundo fala aí agora. HPV tem cura? O HPV, ele não tem cura por conta do contato que você teve com o vírus. Então, é mito. Uhum. Todas as observações a gente Já falou. conversou, Mito. exatamente. Toda mancha branca na boca é câncer? Não. Estou me atendo ao... Não, ao- é papo. É isso, Agora é isso. respostas rápidas, hein? Pergunta da herpes. Ai, será que eu consigo? Perguntei aqui, menina. Não. Quem tem herpes pode beijar durante uma crise? Não. E pode beber no copo dos outros? Não. Entendi. A segunda olhada. Tipo dentista? Não. Ai, gente, pode falar um pouco sobre isso, acho importante. Rapidinho, Acho. vamos até falar, trocar Verdade. uma coisa aqui, de vez em quando a gente troca um pai bola por causa da isso aí. laserterapia, né? É isso aí. Então, deixa eu até falar com o pessoal de casa também, quem está assistindo, porque assim, hoje com a laser terapia, a gente consegue prevenir quem tem herpes recorrente e a gente consegue atuar no início da manifestação ali, quando está indo no prurido, que está começando o edema. Se a gente atuar ali, a gente diminui o tempo da lesão. Então, normalmente Sim. a pessoa ficaria ali 7 dias Aham. com aquela lesão 5 a 7 ativa. dias é um A gente padrão. diminui o tempo, já vai logo para a fase de crosta. A gente pula toda aquela fase Isso. ali incômoda e tudo. É.
Quando já chega na fase bolhosa, já é mais complicado, que aí a gente tem que sugar o líquido de dentro, bolha por bolha. Aquele líquido é altamente contaminado. Isso aí. Então, é aquela fase que realmente você deve... É a fase que você não deve ir. E cuidar dos outros que estão ao E seu cuidar redor dos também, outros né? também. Ter toalhinha separada em Separado. casa, É né? porque entender que aquelas vesículas, aquelas bolinhas estão cheias do vírus. Porque, às vezes, é isso. A pessoa já sabe que ela tem infecção recorrente, então ela já tem um antiviral ali, já tem alguma pomadinha, né? Porque a gente tem os antivirais tópicos, ou tem os sistêmicos, Sim. casos mais severos, mas você já tá... Aí começou aquela ardência, aquela coceirinha e tal. Opa, já vou começar. Então, você dá uma ajuda nisso. Mas o laser, hoje, você tem, né, recursos muito maiores. Aí, nesse momento, você pode ir no dentista. Pra fazer o tratamento. Pra nesse fazer o momento, laser. Para tratar o laser. É, com pra laser. você Mas se você for um fazer qualquer outro procedimento, Não, porque tem o risco de você estourar a bolha. E aí vem a tal da infecção cruzada. Sim. Porque estourou a bolha, aquele líquido extravasou de alguma forma, eu tô com a luva, tudo bem que eu vou tirar a luva, mas mas aquilo passou, eu posso passar para um outro paciente. Isso é um fato. Não, e é bom sempre avisar o dentista. Estou. Creuzebeck só rindo, coitado. Passa um carro da pamonha na hora do... E capitamos o sol. Creuzebeck tá lá só. Faz parte, Um mas dia a Creuzebeck vai ter que aparecer aqui, que todo mundo vai querer saber quem é ele. Por favor, gente. E aí, Mas Raquel? não só na próxima contaminação da pessoa, de bater em outra, tipo, no olho, na pessoa, e a pessoa começa a desenvolver herpes no olho, porque aquela gotícula contaminada... É muito perigoso. É uma Gente, coisa assim, é muito perigosa. Vesícula, aquele... Aí eu ia chegar no... Algumas pessoas conseguem ver aquele amareladinho. O amareladinho é vírus. Uhum. Aquela secreção é vírus, é cheio de vírus. E aí é importante que o paciente avise por mensagem. Doutor, estou com isso, manda foto. É. Inclusive, Mas é cultural. O paciente não entende isso. inclusive, vou aproveitar um momento. Isso. Conjuntivite também, galera. Também. Não é pra ir ao dentista. A gente também pega essas coisas, É pelo isso. amor de Deus. É isso. E passa pra outras pessoas. Exatamente Então, isso. Antes de você entrar no pinga-fogo aí, Não fala, vocês estão vendo que ela fica nervosa, ela tá tremendo a Eu voz já ali. tava calminha, agora já tá tudo de é novo. porque eu sei que o pessoal de casa, assim, é assunto muito popular. Principalmente agora, que na fase de epidemia. Pé, mão e boca. Vírus cobiçar, que as mães me entendem o que é, que beleza que é. Porque você pode ter várias vezes, né? Não cria Várias imunidade. vezes. Gente, surreal isso. Várias vezes. Pergunta Fala. muito não, tá? Porque Não, assim, a tudo experiência que eu tenho é mais pessoal. Pode falar da experiência pessoal A também. experiência pessoal é porque, pra quem não sabe, eu sou vovó de uma criança de 4 anos. E ele teve, e foi um negócio assim, bem ruim. Sim. Mas na mesma época, que eu lembro que tava um surto aqui em Niterói, Uhum. o marido de uma funcionária lá do prédio, do consultório, teve. Começou não com de pé ou de mão, começou justamente com boca. Sim. Foi parar em emergência e aí tava assim um surto. E aí o profissional que tava no plantão citou que poderia ser a filha dele tinha tido. Olha. E aí assim, Aí- o adulto também pega, também tem. Na minha família eu tem todo- tive casos, quando o meu filho teve casos na família de adultos também Sim, que sim, manifestaram. E foi até pior o caso. Em alguns casos ele vem mais severo. Aí, mais uma vez, eu entro na questão da laser terapia também, para você que não sabe. Isso aí. A gente pode ajudar a criança, no caso, quando dá muita lesão na boquinha, Assim como na estomatite, garganta. Exato. né? A gente consegue atuar para poder A cicatrizar laserterapia logo para entra. Isso criança. aí. Porque o que acontece? A criança fica logo debilitada. Isso aí. Porque não Para de consegue comer, se hidratar, não para de consegue. comer, né? Então, É isso aí. Exatamente. a gente pode atuar nisso também. Exatamente. E uma pessoa me mandou uma mensagem por direct falando pra gente falar um pouquinho sobre herpes zoster também. Sim. Por mais que tenha o nome, né, do herpes zoster ou zoster, eu uso mais o zoster, por isso que eu Aham, tava tá. falando que eu penso mais... Mas é errado zoster? Não sei. Tem gente que aplica os dois. Zoster. É. Ela que sabe. Herpes Tem gente que zoster. aplica os dois. Ele já tem, a causa dele já é pelo mesmo vírus da catapora, a Sim. varicela, né? Então, assim, a pessoa pode ter tido catapora ou não ter tido catapora. Quando geralmente você tem na fase adulta, né? Sim. Para quem não teve a catapora, acaba sendo às vezes um pouco mais severo. É extremamente doloroso. Sim. E
E o que é de diferencial? Não só a questão do herpes labial, mas ele costuma aparecer de um lado só. Sim, metade. Não Então, ultrapassa a linha, né? Não ultrapassa a linha. E é uma divisão mesmo, assim. Eu tive caso de colega de faculdade. Ele teve olho, rosto, assim. Eu tive no meu sogro, foi na barriga. Minha mãe teve passou também. Da linha, foi exatamente Não por passa. um lado. Sim. E muita dor. Meu irmão teve nas muita costas, dor. a minha mãe teve nas costas também, mas a minha mãe era uma lesão pequenininha, do meu irmão era imensa. É. E foi difícil detectar da minha mãe, porque apareceram 3 lesõezinhas pequenininhas, mas era uma dor super intensa. Todo E mundo aí, reclama. Assim, Meu pai sorte é teve que na médico- bochecha. É. Aí ele foi ao dermatologista, a dermatologista passou hidratante, porque ela não detectou a herpes zoster. E aí, quando ele chegou, eu falei assim, pai, não é. Eu não sabia o que era. Eu falei assim, não é. Você vai nessa outra pessoa aqui. Aí ele chegou lá, ela até fotografou. Ela era professora da UF. Aí ela fotografou para apresentar na aula como que um diagnóstico errado pode atrapalhar. E ele começou a sentir dor. Eu falei assim, pai, não é não é. E todo mundo fala assim, todo mundo a maioria que teve catapora, um dia pode desenvolver o herpes zoster, né? Eu não sei dessa evidência ser real. Eu escuto muito isso, né? Mas não é real. conheço essa associação. Um dia pode ter, mas não obrigatoriamente tem essa incidência alta, não. Mas o zoster, ele pode ter manifestação oral também? Ou deixar sequela, às vezes? Nunca vi lesão oral. Tratamento? Nunca vi lesão oral. Sim. Tá? Já vi em rosto, mas lesão oral não. O que eu vejo com frequência, que é difícil às vezes a pessoa acreditar que ela está com herpes intraoral. É mais comum fora, né? Mas herpes simples, herpes comum, intraoral. Palato, né? Céu da boca, perto da parte dos dentes. Às vezes a pessoa fala assim... Eu tenho. Então, Exatamente assim. às vezes a pessoa... Eu comi um pão francês e a casquinha do pão francês me machucou, aquilo criou uma ferida, não sei o que e tal. Tá, mas tem quantos dias que você comeu esse pão francês? Porque pra ela me procurar, é porque não tem 2 dias só que ela comeu o pão francês. Ela tem 5, 7 dias. Eu falo assim, então eu posso te garantir que isso não foi a ferida do pão. Vou até confessar pra vocês, eu fiz laser antes de vir. Aliás, Raquel, lembra que eu te mandei uma foto da sogra do meu irmão? E aí, foi herpes zoster e ela ficou internada. Tá vendo? Nossa. Entendeu? Foi. Não, às vezes a gente não dá... quando eu falo... Deu manifestação oral. É isso. Então, intraoral, eu já não tinha visto, né? Eu nunca peguei em caso de... Porque eu te mandei Depois a foto. eu vi, agora sabendo que era. Mas você já tinha falado herpes e tal. Isso. E aí começou, foi pro hospital e porque ficou as internada. lesões de herpes simples não costumam ser muito grandes, a menos que a vesícula se rompa e espalhe. Mas as lesões de herpes simples costumam ser menores, e as de herpes zoster costumam ser maiores. Maiores, Isso aí. É isso aí. Pinga fogo aí, Respostas Carol. rápidas agora, hein? Acalma o coração. Ping-pong. É rápido. Uma doença da boca que as pessoas mais desconhecem. Caramba. Pula. Pode pular também. Pula, não. pode Posso pular? Eu posso voltar daqui a pouco? A própria mononucleose, algumas pessoas não conhecem. O erro mais comum dos pacientes. Esperar a dor aparecer. Um sintoma que nunca deve ser ignorado. Uma ferida que não cicatriza dentro de 15 dias. Um mito sobre HPV. Que é pego por traição. Quem transmite numa relação que é porque foi traído. E Isso um é mito, delicado, gente. E um mito sobre candidíase. Você me pegou. Que só a criança pega? Só o bebê pega? Ou que também seria uma questão... Né? Ou que seria só sexualmente transmissível. A candidíase essa é boa. seria só sexualmente transmissível. Né? É porque eu fico assim, nas experiências, pra mim acaba Para não você é sendo muita muito, coisa, Não, acaba não sendo muito o não óbvio, né? Talvez porque eu acabo pegando alguns casos. Raquel, mensagem aí pra galera que acha que saúde bucal é só passar fio dental, dente limpinho. Fala aí. Vamos lá, galera. Não é. Saúde bucal não é só passar fio dental, escovar os dentes bonitinhos, principalmente passar fio dental só na hora de ir no dentista, né? Que a gente vê aquela gengiva vermelha sobre que isso. o fio dental marca, né? Mas eu sempre faço uma analogia com o autoexame da mama, para nós mulheres, para os homens, autoexame. Gente, ninguém conhece melhor o corpo do que nós mesmos. Então, apareceu alguma coisa que está considerando que não é dentro da normalidade, procura o dentista. Mas, para além disso,
por que não fazer visitas periódicas? Eu acho que a periodicidade, a prevenção, para tudo. A gente pode falar aqui de prevenção em absolutamente tudo. Eu acho que... Alguém caiu aí? Não. Aqui, o pé na embalagem. Eu acho que é importante a gente fazer um movimento que eu tenho, acho que um pouquinho mais de tempo de formada do que vocês. Quer falar a idade aí? 27 anos de formada então só. tô perto, amiga. 23. 22. Tamo perto, relaxa. Essa aqui que é novinha. Mas é porque... Ela é 90 tempo de formada de odonto. Se a gente juntar com a fisioterapia, minha filha. Não, é isso aí. Mas é porque Queria te ajudar, amiga Gaviona. Você tentou, mas Tentei. Não, aqui na minha cabeça passa, vocês... nada passa. Nada, tô vendo que... Aqui Mas é porque na minha cabeça, pra mim, vocês não tinham feito 20... Assim, não tinham passado dos 20 ainda, né? de É formada. ciúme, porque hoje a gente... É, porque hoje a gente senta do ladinho e ela tá bolada. É aquela história que nisso aí eu não posso me meter. Mas o que eu acho, assim, a gente falou muito de prevenção na época que eu ia me formar. Falava-se muito em prevenção, cardiologia, não sei o quê, né? E aí, daqui a pouco, isso acabou. Sim. E agora tá havendo um movimento novamente, que eu acho que é muito importante. Então, eu acho que, assim, o recado, num resumo, é sempre... É um bordão ridículo, mas o prevenir é sempre melhor que remediar. Sim. Então, acho que esse é o recado que fica... Apareceu alguma coisa que você acha que fugiu da normalidade, pode não chegar ao estomatologista logo de cara, mas vai procurar o seu dentista, sim. né? Mas é que, infelizmente, as pessoas não valorizam isso ainda. Elas estão priorizando outras coisas. Mas né? é aí que eu chego, assim, a prevenção. A gente precisa criar novamente. As pessoas, os leigos, de uma forma geral, a gente precisa conscientizar novamente as pessoas de que precisam ir ao dentista periodicamente. Se tá com dor, se não tá com dor, se acha que tem tártaro, porque também às vezes só vai procurar o dentista para fazer uma limpeza, quando vê. Eu vi uma frase esses dias na rede social, que não sei nem se foi Carol que postou, e que eu repostei, que eu achei sensacional. Falou assim, caro não é o tratamento do canal, o tratamento periodontal. Eu botei. Não é o tratamento ortodôntico. Caro, é a sua negligência. É isso. É isso aí. Porque você que deixou chegar naquele nível. É isso aí. Porque teve que pagar caro pelo tratamento. Exatamente. Gente, você fazer profilaxia, raspagem, né? A limpeza, falando de uma forma mais informal. A limpeza, a profilaxia, você fazendo periodicamente, você evita perder aquele dente e ter que fazer um implante no futuro. Exatamente. E que às vezes você não consegue, porque você perdeu tanto osso da doença periodontal que você não consegue mais fazer um implante ali. Mas eu acho e que aí a gente mete a perereca. Aí que pode vir a da Cândida. Peraí. Já vai embolar o negócio. A chapa. Você conserta o que você falou. Não é perereca. Desculpa, gente. A chapa, desculpa. A gente volta pro nome. É verdade. Pode rir sem... Como é que é? Pode fio dental sem língua. Pode língua sem fio dental, que era o nosso primeiro nome do programa. E ela disse não. Ela vetou. Sério. Pô, ia ser muito legal. Obrigada. Só que deve ser puxar só porque do lado, né? Mas vamos lá aqui. Vamos lá. Perereca, sei lá o quê. Bom, deixa eu falar com você então. Você então, que aprendeu alguma coisa no podcast de hoje. Manda esse podcast para aquela pessoa que você beijou no Dia dos Namorados, para aquela pessoa que você tá de olho, entendeu? Porque assim, gente... cuidar também é uma forma de carinho, né? Exatamente. E vou te dar uma dica. Rever esse episódio antes do próximo carnaval. Se a gengiva estiver vermelha, gente, pensa bem que ela tem que ser rosa. É isso Uma aí. boa dica. Queria agradecer, Raquel, querida. Eu agradeci imensamente. Por abrilhantar o nosso podcast, trazer tanta sabedoria aqui pra gente. Foi ótimo. Foi maravilhoso ter você aqui, que a nossa parceria já é antiga. Já é antiga. Eu tô muito feliz. Me senti em casa. Que bom. Ótimo. O espaço é maravilhoso. Foi muito legal. Que bom. E eu desejo todo o sucesso do mundo pra vocês. Obrigada. Então, assim, eu tô muito feliz de poder acompanhar Ela isso. é linda, desse gente. crescimento. Esse olho verde dela, coisa linda. Eu uso muito isso, assim, né? O crescimento dos meus amigos, a felicidade dos meus amigos. Alguns a gente vê muito, outros não. Mas, assim, eu fico muito, muito, muito feliz em ver o crescimento de todo mundo, que eu acho que a gente consegue juntos. Né? É isso aí. É muito importante. É isso aí. Vocês estão de parabéns. Sensacional. Muito obrigada.
Vamos um brinde aqui, um brinde. Um brinde. O meu, gente, é fake, né? Pra me derramar água, mas estou felicíssima. Você curte, compartilha, deixa like, comenta, dá sugestão. Pergunta. E até o próximo episódio. Fica com Deus, gente. Beijo. Bora. Beijo.